Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui a nossa aula sobre protocolo HTTP, plataforma JE e aplicações web, nós vimos aí o formato de uma PDU post, né? Provavelmente esse post aí foi gerado por um formulário HTML, onde nesse form HTML o action dele continha exatamente o path do recurso. E o parâmetro método, o atributo método do form tinha o valor post, certo? Provavelmente você tinha um campo input para receber o nome, você tinha um campo select, vamos supor, com várias opções para você selecionar um curso, para o parâmetro curso, e você tinha um campo input também para você digitar o código da turma. De repente você podia ter uma função JavaScript para impedir que o cara digitasse uma letra aí, só digitasse números, por isso que veio tudo limpinho aí, só com números. Já facilitaria, já vai facilitar a nossa vida na hora de converter isso de string para inteiro, né? Mas a gente não deve confiar, tá? De repente o browser está com o JavaScript desligado ou a função tem bug, a gente deve sempre tentar converter esse número dentro de um try-catch do Java para se prevenir contra possíveis erros de má formação do número inteiro. É o código da turma. Bom, aqui vocês têm uma PDU de uma resposta HTTP. A resposta HTTP, ela tem uma linha também de cabeçalho que ele responde dizendo, olha, eu também estou conversando com você no protocolo HTTP 1.1. Você tem um código que nós já vimos, né? A faixa 200 deu certo a requisição, o que você me pediu eu tenho. A faixa 300, redirecionamento, eu não tenho recurso, mas eu sei quem tem, segue em anexo. E aí vai um cabeçalho especial chamado location, com a URL de onde está o recurso, tá? Ele não manda nenhuma informação, nenhum dado, como esse HTML que está aí nessa resposta. Isso ele faz quando tem 200. A faixa 400 é um erro o recurso não está disponível, né? O 404 not found, muito famoso. E a faixa 500 é quando tem um erro no servidor. Então o servidor ele é um software, então ele pode ter um bug e ele travar na hora que está atendendo o teu request. Então, se ele ainda conseguir mandar uma resposta, vai ser um 500. Ou então, o programa que ele chamou, o servlet que ele chamou, pode ter gerado uma exceção no pointer exception da vida, não terminou bem o resultado dele, e aí o servidor devolveu para você uma resposta 500, que significa erro no servidor. Erro no servidor significa ou no próprio servidor mesmo, no container, no servidor de aplicações, no nosso caso é o Widefly, ou então na classe de aplicação que o servidor invocou no request, tá? Nesse caso aqui, ó, esse request aí está solicitando a execução de uma classe Java Servlet, cujo nome URL dela, né, o nome na web dela é cadastro.do, certo? Se der um erro, se tiver um erro de programação, um bug, um pointer exception aí, então provavelmente vai aparecer uma resposta 500 na tela do teu navegador. Então aqui, ó, essa resposta está devolvendo para você um texto HTML. Como é que eu sei disso? Porque o cabeçalho content type, que é obrigatório na resposta, contém o tipo MIME text/html. O tipo MIME foi importado do protocolo SMTP. MIME significa Multipurpose Interchange Mail Extension. Acho que é isso. O que é que acontece? O serviço de e-mail foi o primeiro multimídia, né, o mais antigo, mas foi o primeiro multimídia, porque você começou escrevendo mensagem de texto e depois você recebeu a capacidade de anexar arquivos a uma mensagem de e-mail. E aí você poderia anexar um arquivo do Word e um arquivo PDF, e mais a mensagem. O que é que acontece? Então, o protocolo SMTP, ele tem uma série de cabeçalhos, assim como o HTTP, e aí vem a mensagem, em seguida, depois da mensagem, ele bota um comando SMTP, e indica o tipo MIME do recurso que está dali para frente. Ah, lá vai um arquivo do Word. Quando o arquivo do Word acaba, o último byte acaba, ele insere outro comando lá do protocolo, outro cabeçalho do protocolo SMTP, indicando o tipo MIME do que vai dali para frente. Olha, o próximo byte aí é um arquivo PDF. Tá? Então, eu estou indicando que isso aí é um xapplication/pdf. Então, todo formato de dado que você possa imaginar, né? Arquivos do Word, planilhas do Excel, arquivo do Photoshop, arquivos NERF gerados por câmeras digitais como a Nikon, o que mais? Texto normal gerado pelo Notepad, arquivos XML, que são texto puro também, né? Arquivos HTML, enfim, você tem aí uma enormidade de formato de dados, sejam eles em formato texto ou em formato binário, né?
E cada um desses formatos, ele tem um tipo MIME específico, que é para o navegador saber do que se trata, o que é que essa resposta está me trazendo. De repente ele está me trazendo uma página PDF, um documento PDF, e eu tenho um plugin de PDF aqui, então eu não vou pedir para gravar o PDF, não vou fazer o download do PDF, eu vou exibir o PDF aqui dentro da minha janela, né? O navegador pode fazer isso. De repente ele tem uma extensão, um plugin para exibir um arquivo zipado, mostrar o interior do arquivo zip. Se ele não tiver nada disso, ele vai abrir aquela janelinha padrão que você já conhece, que serve para você indicar onde quer gravar aquele recurso. Está fazendo um mero download usando o protocolo HTTP para fazer download, tá? Então o content type é obrigatório, certo? E o que é que ele tem? Qual é o valor dele? É o tipo MIME, a informação que segue depois do cabeçalho, tá? Lembre-se que tem sempre uma linha em branco entre o último cabeçalho, ali no caso connection, e aí seguem os bytes HTML, né? Um total de 435 caracteres tem esse HTML aí, tá? O content length, que não é obrigatório, mas já ajuda o browser, né? Saber quantos bytes ele vai precisar ler aí na área de dados. Então, essa é uma PDU de resposta HTTP. Agora vamos ver um outro formato de dados. Aqui eu tenho uma aplicação, um arquivo zip, ó. Então, o arquivo zip, os bytes dele estão codificados em base 64. Depois dei uma pesquisada sobre o que significa isso. Bem interessante. E os bytes do arquivo zip, ele segue também depois da linha em branco, tá? O navegador vai saber do que se trata e vai fazer alguma coisa com esses bytes aí. Ou exibir numa extensão dele, ou então vai fazer o download, pedir para o usuário indicar uma pasta no sistema de arquivos para que ele grave esse arquivo zip. Bom, aqui nós estamos reforçando, né, a ideia de componentes e containers na plataforma JE. Então, o container geralmente é um software que você instala na sua máquina, no nosso caso é o WideFly, e é um servidor de aplicações completo full JE. Você tem outros tipos de servidores de aplicação fornecidos por outros fabricantes, como o WebLogic da IBM. Esse WideFly é uma versão community de um servidor da Red Hat chamado JBoss. E você pode ter também containers que não sejam full JE, como por exemplo o Apache Tomcat, que isso é um container web. Ele só processa classes servlets e páginas JSP. Tá? Ele não tem suporte a JSF, ele não tem suporte a JPA, ele não tem suporte a Enterprise Java Beans, apenas containers que sejam full JE, como é o caso do WideFly, como é o caso do JBoss, como é o caso do WebLogic e tantos outros. Tem um free da Apache também, que é o Glassfish, que são containers full JE. Eles implementam completamente a especificação JE. O Tomcat não, ele é um container servlet apenas. Certo? E os componentes são todos aqueles componentes que nós vimos naquela camada intermediária. Se o seu container for full JE, você pode criar JBase, você pode criar servlets, páginas JSP e tantos outros elementos, certo? Você pode criar endpoints REST. E por que eu preciso de um container? Porque, senão, a minha classe de aplicação, que no caso aí, vamos supor na web, fosse um servlet, ela tem que, além de cuidar da lógica de negócio, do caso de uso que ela está responsável, que seja, por exemplo, cadastrar um aluno ou listar todos os alunos matriculados numa turma tal, além de fazer essa lógica que é específica da aplicação, você teria que se preocupar com outras questões, como o suporte de comunicação, como é que eu vou ler esses dados da internet, né? Como é que eu vou ler de um socket? Você não se preocupa com isso quando está escrevendo um servlet. O container se preocupa para você. Como é que eu vou fazer o parsing dessa PDU de request para extrair as informações que eu preciso? Você não precisa fazer isso. O container faz isso para você. Tá? Então, tudo isso está em suporte de comunicação. O container se comunica com o protocolo HTTP e deixa a sua vida mais fácil. Então, ele gerencia também o seu ciclo de vida. Se você é uma classe servlet é aquela classe que você implementa e você nunca instancia. Quem é que vai instanciar ela? É o servidor de aplicações, na hora que chegar um request para ela. Então, todo o ciclo de vida daquela classe, dos objetos daquela classe, é controlado pelo container. O container cria um filho lá daquela tua classe servlet, desacorda, e você tem que atender um request aqui para você. Chegou aqui um request solicitando a sua execução, né? Você não é o fulano de tal cadastro.do? Ah, é você mesmo? Então é para você isso aqui, acorde aí. Execute aí que você tem um post aqui pedindo para você gravar dados aí. Então o servlet vai se preocupar apenas em pegar os dados
e gravar esses dados de alguma forma, ou diretamente, ou usando um DAO, ou usando JDBC, ou usando JPA. Aí a lógica que você vai colocar dentro do servlet é você que sabe, ou chamando um controlador, né, que por sua vez vai ter tudo isso aí dentro que eu falei, em vez de executar diretamente dentro do método dele. Suporte a multithreading, container, você pode ter esse servlet cadastro.do sendo acessado por 1000 pessoas simultaneamente. Você não precisa entender nada de threads em Java para você implementar o multithreading da sua classe, tá? Do método que vai atender o request na sua classe. Tudo isso é fornecido pelo container. Parte de segurança declarativa, então na JE você pode dizer quem pode acessar o que, quando, vindo de onde, e que permissões você vai ter, tá? Que perfis você vai ter. Tudo isso fazendo segurança declarativa, declarando em arquivos XML da aplicação web, né, perfis e usuários e operações que você pode realizar dentro da aplicação. Tá? Suporte a documentos JSP para que você não precise gerar código dentro dos seus servlets, né? Então, um componente, principalmente o componente web, ele tem esse suporte a JSP. E se você não estiver usando nenhum framework Java, pelo menos você tem um básico para exibir uma página para o usuário sem precisar gerar código dentro do servlet. Então eu comparo sempre um container com um aquário. E os componentes são os peixes. O que o aquário fornece aos peixes? O aquário fornece uma série de serviços aos peixes. O aquário só oferece segurança, o aquário só oferece a respiração para os peixes, oferece a parte de locomoção, se não tiver água os peixes não respiram nem se locomovem, né? Oferece temperatura, oferece um nível de pH adequado à vida do peixe. E o peixe faz o quê? O peixe vive a vida de peixe dele, né? É o que ele tem que fazer. Então, ele só se preocupa com isso, fazer borbulhas e comer as comidas lá, o limo que fica nas pedras, viver aquela vidinha dele para agradar a gente, né? Para a gente ficar com olhos bugalhados quando vemos aquelas cores brilhantes, cintilantes, aquela cauda bem aberta e tal, dependendo da beleza do peixe, né? Pode ser algo bastante tranquilizador, bastante relaxante ver um aquário. Então, o componente é isso, ele deve se preocupar apenas em viver a vida de componente dele, assim como o peixe, tá? E deixar que o container se preocupe com todo o resto que não, e ele teria que implementar se não fosse o container, certo? Então, um exemplo de componente errado é aquele peixonauta, aquele desenho. Completamente errado, né? O peixonauta leva o aquário à cabeça dele. Em vez de ele estar dentro do aquário, não. Ele anda com a nadadeira dele. Ele não é um componente, certo? Ele é um componente maluco. Enfim, o componente deve viver dentro do container, porque o container oferece segurança e uma série de serviços para que ele viva a vidinha dele tranquila lá. Certo? Aqui nós estamos vendo o cliente fazendo um request aí, uma seta vermelha, e o container vendo, opa, será que a classe daquele servlet, esse cara está solicitando aqui o cadastro.do, será que ela já está instanciada? Se ela já estiver instanciada, eu vou executar um método post em cima dela. Vou pedir para executar um post para mim. Se não estiver instanciada, eu vou instanciá-la, tá? Eita, mas está cheio de objetos servlet aqui, minha memória está ficando cheia. Vou escolher um para eu remover, vou remover aquele azul. Então o container também cuida desse ciclo de vida. Então ele vai lá e diz, olha, servlet azul, sinto muito, mas faz a tua faxina aí, fecha as tuas malas, né? Cata teus basculhos aí que eu vou te matar, eu vou te remover da memória. Então você avisa o servlet antes de matá-lo, né? Antes de exterminá-lo, antes de remover ele da memória, e vai fazer isso com ele, tá certo? E aí você pode se preparar, implementar um método finalize no seu servlet para que ele feche arquivos, grave uma mensagem de log, manda um e-mail, sei lá, faça alguma coisa antes que o container desative o da memória, tá? E o container faz isso também quando você desativa ele. Quando você desativa o container, ele envia, ó, estão me desligando aqui, se desliguem aí componentes que a gente vai descansar. Momento de férias. Certo? E esse container, ó, ele também recebe as respostas, aquele servlet amarelo ali está enviando os dados para o container para ele gerar uma PDU de resposta HTTP, que é a seta verde, para o cliente. Okay? Então, o container transforma HTTP em objetos Java. Esses objetos Java trabalham com objetos Java, devolvem para o container que transforma esses objetos Java em PDU HTTP, que vai para o cliente.
Então, um componente web, por exemplo, é um servlet. O servlet ele é uma classe capaz de atender a um request HTTP. Basicamente é isso. Você não pode simplesmente implementar uma classe Java e esperar que ela seja chamada quando chegar um request no servidor de aplicações. A sua classe precisa ser um servlet para fazer isso. A classe servlet é uma classe Java que atende um request HTTP. Pronto, resumindo é isso. Então, se a sua classe é herdada de HTTP servlet, ela é um servlet. Então, esse poder ele é dado à sua classe através da herança, certo? E o que é que você é capaz de fazer como um servlet? Capaz de se inicializar e se finalizar, né? Quando o container diz que vai requisitar a tua área de memória. Você pode acessar o ambiente de execução do servlet, perguntar informações ao container. Você pode acessar o ambiente do request, ou seja, pedir informações do request. Você pode pedir, por exemplo, os parâmetros que o request porventura tenha. Você pode abrir ou fechar sessões. O servlet pode ser capaz de iniciar uma sessão, o servlet login, por exemplo, e vai lá e cria a sessão. Então, a partir de agora, todo request subsequente àquele vai vir com um cabeçalho cookie identificando o usuário, né? O container vai gerar aquele númerozão do cookie, que é o valor do JSession ID, é o nosso cookie, que identifica o usuário, o nome do Java, e em hexadecimal. E a partir dali, todo request subsequente para aquele servidor, seja para aquele servlet ou outro, vai vir com o cabeçalho cookie. Até que um outro servlet que fecha a sessão, né, que faz logout, diz para o navegador, olha, esquece esse cookie aí, porque mandaram fechar a sessão aqui, acabou a brincadeira. Então, um servlet também pode interagir com outros servlets e outros componentes, como o JSP, né? A ideia é essa. O servlet faça o processamento e o JSP faça a exibição, certo? O JSP surgiu para isso. No começo era somente os servlets, eles estavam sozinhos no mundo, até que o container botou o servlet para dormir, arrancou a costela dele e dessa costela ele criou um JSP. Então, nasceu aí a dupla servlet e JSP. Ok? Então, o JSP trata de exibir os dados, então tem mais a ver com HTML, com CSS. E servlet tem mais a ver com processamento, lógica de negócio, tá? Regras de negócio. Então, as páginas JSP são como gabaritos. Ela é HTML e aqui e acolá tem uma parte que você vai injetar informações nela. Você vai injetar dados, né? Então, por exemplo, um servlet que foi lá no banco de dados, pediu a um DAO para dar a listagem dos alunos da turma 22, ele está com essa lista na mão, uma lista de alunos. Então, o que é que ele faz? Ele coloca essa lista de alunos em um determinado local, que o JSP sabe qual é, e transfere a requisição que foi para ele para o JSP. É como se ele lavasse as mãos. Ele diz, ó, minha parte de atender essa requisição está feita. Agora é contigo, JSP. Joga aí a tua bola. E aí o JSP, o que é que ele faz? Pega aquela lista de alunos que o servlet colocou lá, o servlet já morreu a essa altura do campeonato, e aí vai transformar essa lista de alunos, esse objeto list, né, da API de Java, contendo o tipo aluno, ou seja, com generics de aluno, vai transformar isso numa tabela HTML, né, com bootstrap e tal, para ficar bonitinho. E fazendo isso, o container vai trabalhar para transformar, unir as duas partes, unir os dados com o template, o gabarito, que foi você que implementou esse JSP, né? Botando lá o CSS do Bootstrap e tudo mais, criando uma tabelinha bonitinha, e aí você faz um laço para gerar essa tabela, pegando os elementos, o laço pegando os elementos dessa lista de alunos, né? E gerando para cada linha da tabela informações do aluno, nome do aluno, matrícula do aluno, o período em que ele se encontra, a data em que ele se matriculou, enfim, alguma informação aí do aluno que você queira ver nesse relatório, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo completo. Você sentou no seu navegador e digitou http://localhost 8080/teste/allo. Então, e deu Enter. Tá? Ou clicou no link que tivesse essa URL. Tá? E aí o que, é que vai acontecer? Por enquanto não vai acontecer nada. A gente vai dar uma pausa e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Vejo vocês lá.